um dos capítulos mais violentos da luta contra o narcotráfico no México, o cartel Jalisco Nueva Generación, uma das organizações criminosas mais poderosas e temidas do país, desencadeou uma onda de violência sem precedentes após a morte de seu líder máximo, Nemésio Oseguera Cervantes, conhecido como El Mencho. Essa reação, que incluiu bloqueios de estradas, incêndios de veículos e ataques coordenados em pelo menos 20 estados mexicanos, pode ser interpretada como uma declaração oficial de guerra aberta contra o governo federal, expondo a fragilidade da segurança nacional mexicana e as tensões crescentes com os Estados Unidos. A operação militar que resultou na morte de El Mencho, realizada no dia 22 de fevereiro, no domingo, marcou o maior golpe contra os cartéis desde a captura de Joaquim El Chapo Guzmán, mas também acendeu um pavio que ameaça mergulhar o México em um caos ainda maior, com repercussões para a economia, o turismo e as relações bilaterais. Tudo começou com as raízes do cartel de Jalisco, fundada por El Mencho, por volta de 2009, após uma ruptura com o cartel de Del Milenio. Nascido em uma família pobre em Michoacán, Oseguera Cervantes começou sua carreira como policial local, antes de migrar para os Estados Unidos, onde foi preso por tráfico de drogas na década de 1990. Após ser deportado, ele retornou ao México e ascendeu rapidamente nas fileiras criminosas, tornando-se um sicário implacável. Frustrado com a liderança do El Milenio, El Mencho tentou um golpe interno que falhou, levando a fundar então o cartel de Jalisco em aliança com lavadores de dinheiro locais. Desde o início, o cartel declarou guerra ao cartel de Sinaloa, expandindo-se agressivamente por meio de violência extrema, incluindo o uso pioneiro de drones com explosivos, minas terrestres e ataques a helicópteros militares. O cartel cresceu para se tornar o maior fornecedor de fenta para os Estados Unidos, controlando portos como Manzanillo e rotas em mais de 20 estados mexicanos, com uma reputação de brutalidade que inclui canibalismo em treinamentos de novos membros e execuções públicas. A escalada recente culminou então na operação militar em Tapalpa, no estado de Jalisco, que leva o nome do cartel, no dia 22 de fevereiro, onde forças especiais mexicanas, apoiadas por uma força pesada da Força Aérea e pela Guarda Nacional do México, tentaram capturá-lo. El Mencho entrou em confronto, ficando ferido e morreu durante o translado aéreo para a cidade do México, junto com 6 outros membros do cartel. A intenção era prendê-lo e deportá-lo para os Estados Unidos, onde seria julgado pelos seus crimes perante a corte americana. Essa ação foi o ponto de ignição para a retaliação maciça do cartel, que bloqueou rodovias, incendiou ônibus e atacou negócios em estados como Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Colima, Nayarit e Tamaulipas, criando um verdadeiro cenário de terror que forçou cancelamento de aulas, serviços públicos, alertas de abrigos para turistas estrangeiros e até mesmo um alerta de não viajar para as regiões conflagradas pelo Departamento de Estado americano. O apoio dos Estados Unidos foi crucial nessa operação, refletindo a pressão intensa do governo de Donald Trump para que o México intensificasse o combate aos cartéis, com a presidente mexicana Claudia Sheinbaum sempre pisando em ovos com medo de uma guerra civil. Em fevereiro, a administração Trump havia designado o cartel como uma organização terrorista estrangeira, junto com outros cartéis, aumentando as sanções e facilitando ações coordenadas. Para a operação em Tapalpa, os Estados Unidos forneceram inteligência complementar por meio de uma nova força-tarefa liderada pelo Pentágono, a Joint Interagency Task Force Counter-Cartel, lançada no final de 2025 para mapear redes de cartéis em ambos os lados da fronteira. A Casa Branca, através da sua porta-voz, Caroline Leavitt,
confirmou que a comunidade de inteligência americana ajudou a localizar El Mencho, compilando um pacote detalhado de alvos que foi entregue ao governo mexicano. Nenhum pessoal militar americano esteve fisicamente envolvido, mas a cooperação bilateral marcou um nível sem precedentes, impulsionada por ameaças de Donald Trump de intervenções unilaterais se o México não agisse contra o tráfico de fenta. Essa assistência não apenas enfraqueceu o cartel de Jalisco, mas também atendeu às demandas americanas por resultados concretos, evitando potenciais tarifas ou ações militares diretas contra o México. No entanto, a morte de El Mencho pode fragmentar o cartel, levando a lutas internas e maior violência, enquanto rivais, como o cartel de Sinaloa, tentam explorar a fraqueza regional. Responsáveis na linha sucessora do cartel Jalisco, emitindo mensagens e premiações por $1.200 por cada policial morto. Os últimos desdobramentos no âmbito federal e estadual revelam o México em alerta máximo. No domingo, logo após a confirmação da morte do líder El Mencho, o cartel lançou represálias em massa, criando um efeito dominó de violência que levou ao cancelamento de aulas em uma dúzia de estados, incluindo Jalisco, Michoacán e Guanajuato. Governadores estaduais convocaram gabinetes de segurança urgentes e a Associação Nacional de Caminhoneiros orientou motoristas a buscarem abrigo. A presidente Claudia Sheinbaum elogiou as forças de segurança em uma postagem no X, pedindo calma e afirmando que a maioria do território nacional operava normalmente, mas admitindo os bloqueios violentos, lançando posteriormente uma coletiva de imprensa sobre o ocorrido na manhã desta segunda-feira. Até o momento em que esse vídeo está sendo produzido, as autoridades federais anunciaram a remoção de mais de 250 bloqueios de estradas, com a Guarda Nacional e o Exército reforçando a presença em áreas críticas. Em nível estadual, Jalisco, berço do cartel, permaneceu em tensão, com relatos de tiroteios e incêndios em cidades como Guadalajara e Puerto Vallarta, afetando o turismo. Outros estados, como Tamaulipas e Nuevo León, viram ataques semelhantes e prisões registraram motins. Analistas preveem que a ausência de sucessão clara pode criar um vácuo de poder, incentivando realinhamentos violentos dentro do cartel e avanços de grupos rivais, enquanto o governo de Sheinbaum agora enfrenta o desafio de conter a escalada sem depender excessivamente de abordagens mais repressivas, com o uso intensivo do exército. Há uma ligação clara entre o apoio americano nesta operação contra El Mencho e a resposta à invasão de drones no Texas em 11 de fevereiro, após drones operados por cartéis mexicanos, possivelmente incluindo o cartel de Jalisco, violarem o espaço aéreo americano perto de El Paso, no Texas, levando ao fechamento temporário do aeroporto internacional local por até 7 horas.